Olá, queridos estudantes, bem-vindos para mais uma aula de trilha, galera. Olha aí, sou o professor Hélio e estou aqui nesse momento para dar continuidade ao nosso módulo 3, certo? A nossa, olha, parcimônia na Amazônia? Que nada, presepada, né? Você já sabe qual o significado disso aqui. Olha só aí, ó, o jeito beiradeiro de ser, ó. Então a gente come o peixe, o tambaqui, o pirão, e por aí vai, a pupunha, a tapioca e algumas palavras que nós colocamos aqui. É o nosso maceta, né? Tem várias palavras no estado de Rondônia. A intenção nossa dessa trilha, nesses módulo 3 e o 4, as meninas já falaram aí no início, vocês vão fazer um mapeamento linguístico, não é verdade? Olha aí. Construir no final dos dois módulos um dicionário, um e-book, em PDF ou escrito, etc. O rondoniês, a nossa querida escritora de Rondônia, a Ieda, ela construiu um livro chamado Porto-Velhês. Algumas palavras distintas, né, as pessoas vão falando sobre o que se diz aqui em Porto Velho. E a nossa intenção aqui com a gente, com vocês, é o rondoniês, ou seja, todos os pontos nas suas comunidades, vocês vão mapear, conforme as meninas orientaram, palavras, o significado dela. Porque às vezes se diz, ó, maceta, é algo grande. Em outro lugar fala o quê? Na comunidade fala como. Então, vamos mapear isso, para a gente fazer esse trabalho maravilhoso, certo? E vai dar certo. E hoje eu trouxe uma ideia, nossa aula, com orientações para os demais dias, porque as trilhas já estão acontecendo assim. E depois temos o estrangeirismo, né? Antes disso. Ou seja, quais palavras que nós estamos no inglês que estão inseridas no nosso dia a dia. Tem várias, né? Drive, na nuvem, e fake news, etc. Então, a professora vai dar esse trabalho. Depois vai ter no final desse módulo 3, sobre a literatura de cordel. Olha só, em Rondônia. Que legal, né? Vocês produzirem. Depois a música, gente, fazer paródia, etc. Então, todo esse trabalho. Lá no módulo 4, nós vamos concluir esse trabalho, ok? A nossa trilha Parcimônia na Amazônia. Presepada é isso, nós não somos parados. Estamos sempre em movimento, fazendo nossas atividades e somos cidadãos rondonianos, certo? Ou rondonianos. Vamos lá? Continuando aí a nossa aula. Olha aí. Aula orientativa, gente, da nossa trilha, ó. Então eu trouxe o tema, galera, que fala a filosofia e a diversidade linguística em Rondônia. O nosso foco é esse aqui, ó, lendas e mitos. Quais palavras, quais a característica linguística, né, nós temos nas lendas e nos mitos de Rondônia? O caráter narrativo do mito porta a mesma essência do símbolo linguístico. Quem falou isso foi Viana. Só para a gente trazer esse alinhamento, tá? Inserir esse pensamento mitológico e lendário, né, no âmbito da linguística. Aí um contexto filosófico que diz, ó, a linguagem conceito de linguagem. Ela é um instrumento que nos permite pensar, comunicar o pensamento, estabelecer diálogos com nossos semelhantes e dar sentido à realidade que nos cerca. Então tá aí. Se a linguística, né, a linguagem é isso, nos permite se comunicar uns com os outros. Olha aí, duas pessoas se comunicando. E também, gente, dá sentido a isso. Diante de quê? Da realidade. Exemplo, vocês estão aí lá em Cujubim? Olha só o pessoal do Alto Alegre, né? Um grande abraço para vocês, os estudantes. Vocês estão aí, então é necessário a questão do diálogo, do pensamento, né? Da linguística, da linguagem, diante da semelhança que a realidade cerca vocês aí. Então, é nessa perspectiva. Por isso que eu trouxe um pouco de conceito na análise filosófica para podermos trabalhar. Vocês já estão fazendo o mapeamento das palavras. Aí mais um conceito, ó, o que é linguagem? O que ela tem a ver com as lendas? Vocês vão buscar conceitos também no meio das lendas, das mitologias locais, ok? Vamos lá, continuando ali. Aí eu trouxe mais ou menos 3 pensadores, né? Platão, ó, Aristóteles e Thomas Hobbes.
Eles trazem Existem outros, ok? O que eles falam sobre a linguagem? Ó, esse da antiguidade, esse também e esse é moderno. Então, Platão vai dizer que o bom uso da palavra é o exercício do pensamento. Olha só. Então, na linguagem, no raciocínio, estou exercendo meu pensamento, fazendo com que nos aproximemos cada vez mais das verdadeiras ideias. Por meio de quê? Olha aí, ó, da linguagem. Agora, o Aristóteles, ele diz: o humano é um ser de linguagem, então um ser comunicativo, né, existe. É a linguagem que nos faz humanos, nos diferencia dos outros animais. Então você já sabe isso, é necessário tê-lo. Agora, o que o Thomas Hobbes vai dizer? A linguagem é uma invenção fecunda para prolongar a memória dos tempos passados, estabelecer a conjunção da humanidade. Então tá aí. Aí que está o ponto, olha só, vem aqui comigo. Veja bem, ó. Segundo Hobbes, a linguagem é uma invenção fecunda para prolongar a memória dos tempos passados, estabelecer conjunção, ou seja, e nada melhor do que os mitos, do que as lendas. Então eles vêm aparecendo aí em forma de linguagem. E dentro desses mitos, dessas lendas, vai aparecendo palavras distintas, que, por exemplo, aqui eu posso falar isso, lá na outra comunidade é outro nome, e às vezes dentro do próprio estado de Rondônia, certo? Exemplo, na aula anterior, as questões, por exemplo, a mandioca, tem a lenda da mandioca. E alguns falam aipim, outros falam macaxeira, e por aí diz, né? Tem vários nomes, o mesmo item. Ou seja, através das lendas vão trazendo, né, essa questão de prolongar a memória daquele povo, daquele grupo, daquele item, por exemplo, da macaxeira. Imagine a lenda, o mito do Guaraná. Olha só, o mito do Guaraná tem aí na nossa Amazônia, né, sobre isso. A conjunção, né, estabelecer uma linha de pensamento histórico com as lendas para a nossa ocasião hoje. A todo instante na nossa linguagem estamos utilizando pensamento mitológico, ok? Continuando, vamos lá, olha aí. Há outros pensadores, ó. A comparação do mito enquanto ação, tá aqui, ó. Ação de linguagem retrata uma realidade específica cheia de significados, ok? Por exemplo, o discurso, ó. Atualmente, a palavra, expressão linguística por excelência, é mitológica. Olha aí, galera, que interessante, né? Para vocês analisarem. Você sabe que mito é esse? É esse mesmo, é o Curupira. Então, eles expressam muitas linguagens, né? Muitos discursos, né? Muitas ideias. Então, assim, a expressão linguística em si, por excelência, ela é mitológica. Como analisa Barthes em suas reflexões, né? Assim, mais que simples elucidação verbal do passado, o mito se faz presente constituindo a realidade humana odierna, ou seja, o discurso. Então, os mitos, por isso, ó, por alguns pontos, né, de comprovação, que trouxemos a questão dos mitos para o nosso meio, para podermos trabalhar essa questão da linguagem, das palavras distintas que surgem na nossa localidade, ou seja, aqui em Porto Velho, ou seja, lá em Guajará-Mirim, ou seja, em Vilhena, ou seja, em Cujubim, Alto Alegre, que mais? Chupinguaia, distritos e mais distritos do estado de Rondônia, nos 52 municípios. Então, assim, quantos? Lá em Filosofia, no primeiro ano, vocês lembram? Houve um extra classe sobre as lendas. Então, eles vão contar as suas lendas. Então, existem algumas lendas que eu nem sabia. Então, os estudantes foram entrevistar os pais, os avós e aquelas pessoas mais antigas da comunidade e foram trazendo algumas lendas, né? Que alguns, por exemplo, lá em Vilhena, em Guajará-Mirim, não conheciam. Então, essa riqueza, né, de contos, através da linguagem, vão trazendo à tona para a gente enriquecer cada vez mais a nossa identidade e cultura rondoniense, certo?
Voltando lá, olha aí. Então, assim, o homem narra para conversar. Então, tá aí, ó. Para entreter, para corrigir, ensinar, educar, até para dar sentido à existência. Então, nada melhor do que usar o nosso jeito simples. Tem várias, né? Como a Ieda falou no vídeo dela, vocês assistiram. Tem a linguagem formal, certo? E a informal. Em filosofia também falo isso. Então, essa aqui é a língua culta, né? Vocês vão escrever uma redação, é necessário um documento, etc. Aqui não, é o nosso dia a dia, não é errado, né? Usar isso. Ela fala, inclusive, lá no podcast, tá? Não que você vai usar essa linguagem formal aqui, mas é aqui, ó. No meu dia a dia. A narrativa, que era o mito, também em linguagem, está no começo e no meio de tudo. Então tá aí, ó. É talvez o acessório humano de maior eficiência prática no plano de um desenvolvimento sociocultural. Além disso, gente, ó, a lenda, no aspecto de sua composição simbólica, é um objeto que se manifesta nas relações do imaginário ribeirinho. Então tá aí, galera, ó, esse é o... Vamos lá, essa lenda aqui, ó. Quem sabe? Muito fácil. Opa. Vamos lá. A lenda do boto, galera, ó. Coisa de rosa. Então é nessa perspectiva, tá? Ou seja, a perspectiva histórica de um sujeito constituído ideologicamente, produzindo efeitos de realidade junto à comunidade através de seus movimentos sentidos. Então, assim, além disso, olha só, as lendas elas vão trazendo, dando sentido para as coisas e criando uma certa de maneira uma identidade real daquele grupo. Por exemplo, as margens dos nossos rios, né, não é todos, mas a maioria, tem essa lenda aqui a contar. Por exemplo, e cada grupo vai contando distintamente. Lá no Amazonas, eles contam as lendas do boto. E aqui em Rondônia, no Acre, poderá ser, de alguma maneira, algum aspecto distinto. Ou seja, criando-se a identidade, a própria linguagem daquele grupo. Qual o sentido da lenda do boto? O que ele representa? Qual é a ligação dele com a linguagem? Qual a ligação dele com o corrido ali na comunidade, à beira-rio, ribeirinho? Então, tudo isso deve ser analisado nesses aspectos, ok? Vamos lá? Dá sentido para isso? Olha aí. Ó, a linguagem, mito e lenda. Qual a relação dos três? A linguagem e o mito, gente, é mesmo, tá? Coloca aqui só para a gente distinguir. Atua como força que move o próprio espaço onde o caboclo e o indígena, né? Vou colocar aqui indígena. Aí. Também o estrangeiro se movimenta e se mobiliza na produção de sentidos. A lenda é a linguagem do mito. Olha aí, galera. Olha só que interessante. Então, a linguagem do mito é a lenda. Então, é uma linguagem que vai se criando naquele... Através do mito é que todas as condicionantes históricas da humanidade, durante muito tempo, foram contingenciadas para o propósito das explicações sobre de tudo, começo de tudo. Então, tá aí. Exemplo, se eu vou dar um exemplo, tá? Uma palavra maceta, né? Eu vou trazer ela de novo, de volta. Se eu usar essa palavra maceta, como surgiu essa palavra? Eu poderei criar uma história inventada, que é um mito, é uma lenda. Ou poderia se falar a verdade, como surgiu. Tá bom? Então, nessa perspectiva, eu vou criando, né? Como, olha só, o mito, ele é, sobretudo, o começo de tudo. Né? Eles colocam como surgiu a origem da macaxeira, ou mandioca, do guaraná, né? Nessa perspectiva. Então, vamos trazendo isso. Como surgiu a linguagem diversificada em Rondônia, em Porto Velho. Então, há alguns aspectos que nós vamos trazendo e outros vêm através de lendas. Utiliza-se essa linguagem, essa forma de contar as coisas, né, inventadamente, imaginariamente, para que as pessoas possam compreendê-las. Então, é nessa perspectiva o sentido, né, de certa forma, dos mitos, das lendas,
já que vocês descobriram que a lenda é a linguagem do mito, é aquilo que eu vou contar, né? Seria para explicar algo nessa perspectiva aí. Aí vocês podem, inclusive, criar um mito da linguagem das várias palavras linguísticas em Rondônia. Vocês lá no final do e-book, podem até criar uma historinha lá. Olha, tudo começou dessa maneira. Veio uma menina chamada Linguagem, veio um rapaz chamado Mito, outra lenda, e vai criando uma história. Vocês vão ser bem criativos nesse ponto. E tudo apareceu lá no estado de Rondônia, em algumas cidades, e as pessoas utilizavam essas palavras, que em algumas regiões têm um significado, em outras têm outro. Não, a forma de escrevê-las são diferentes, mas tem o mesmo sentido. É assim que eu quis dizer. Então é nessa perspectiva, ok? Voltando lá, olha aí. Só estou dando sugestões, gente. Então, assim, essa questão apontada anteriormente nos leva à concepção de mito e linguagem como próximos ou parentes. Então, mito e linguagem são parentes, sendo quase impossível separá-los de acordo com os estudos estruturais. A metaforização é um pré-requisito da natureza da própria linguagem, como bem anotado por Cassirer. Em determinadas regiões, e principalmente com os povos tradicionais, ainda existe uma linha da oralidade constituída de contos, tá aqui, fábulas e lendas, povoados de animais das florestas, dos elementos da natureza, dos espíritos e símbolos do sobrenatural, da sociedade, dos antepassados, das transformações vividas e transmitidas, constituído o quê? Uma espécie de literatura oral, resgatando e mantendo uma abundante literatura no cotidiano desses grupos. Então aqui pode-se dizer a Iara, né? A Iara, Curupira, que mais? O Boto, etc. Além do mais, em complemento a isso, tudo que foi falado, podemos destacar o papel do poeta, é importantíssimo, porque ele era um transmissor dessa sabedoria mítica. O poeta, portanto, tem uma palavra cantada, olha aí, o poder de ultrapassar e superar todos os bloqueios e distâncias espaciais. Às vezes, umas palavras, no âmbito linguístico, surgiu lá na poesia desse poeta. Nós falamos em filosofia que os primeiros a falar, destacar e divulgar as lendas foram os poetas. E vocês vão ver mais à frente, nos próximos blocos, dessa unidade, literatura de cordel em Rondônia. Olha que legal. Imagine só, ela é do Nordeste, mas trazendo para o nosso meio. A questão da música, então são questões poéticas. O professor responsável ele vai destacar isso para vocês, ok? Agora tem um presente para vocês, olha aí. Sua vez, gente. Nossa trilha é isso. Nós damos as orientações, explica uma ideia breve e vocês vão produzir, certo? Olha aqui. Protagonismo. Vamos lá? Qual é a atividade para vocês? Olha aí. Qual é a primeira? Nessa aula 76, vocês viram na 75 o vídeo, certo? Faça uma pesquisa referente à relação dos mitos e lendas com a linguagem dentro da região de Rondônia. Depois dentro da localidade em que você mora. Por exemplo, aí Rondônia, certo? Aí você mora lá em Colorado do Oeste. Então, destaque isso. O que eles pensam, o que eles dizem sobre a linguagem envolvendo a questão das lendas lá. A observação, verifique se as lendas contadas em Rondônia ou em sua região têm influência nas linguagens das pessoas. Se ela está na boca falada, etc. Que moram nessa localidade. Destaque se existem palavras que surgiram a partir das lendas. Aí. Tem palavras que estão usando que surgiu a partir da lenda? Então destaque lá se tiver, tá? Depois, gente, escreva um texto de até 30 linhas sobre a relação entre mitos e lendas, linguagem em sua região. Coloca assim, lendas e a linguagem por meio das lendas em Rondônia, ou em Chupinguaia, ou em Vilhena, ou o nome da escola, certo? Aí descreva um textozinho, ok? Na aula 77, vocês vão fazer,
faça uma pesquisa de filósofos que deixaram suas contribuições referentes à linguagem. Eu coloquei 3 lá, mas pode ser mais de um. Em seguida, destaque pelo menos 4, com os seus nomes e a frase que discorre sobre a linguagem. Essa tá bem fácil, tá? Entenderam? Ver quais filósofos, vocês vão ter que recorrer um pouco lá na aula de filosofia, o que eles deixaram de contribuição sobre a linguagem, ou pensamento linguístico, etc. Tudo que envolve a questão da linguagem, ok? Atividade da aula 78. Na 78, galera, primeiro passo, eu gastei 2, ó. Primeiro e o segundo. Primeiro, leia a matéria abaixo. Essa matéria está aqui, ó, lá no Governo do Estado de 2019. Aí está aqui o nome, ó, Lendas viram joias na 8ª Rondônia Rural Show de Paraná. Então, lendas viraram joias, vieram para o real, olha só. Então, está aqui o link. Aí diz lá, nossas histórias viraram lendas. Nossas lendas viraram mitos. Nossos mitos viraram joias. É o mote da Associação dos Indígenas que participará do evento. Então, assim, são comunidades indígenas que participaram desse evento com as suas joias. E trouxeram essas joias, esse molde, por meio das lendas. Olha que legal. Segundo passo. Se essa prática de transformar lendas em joias pode ser considerada um tipo de linguagem. Pesquise, tá? É uma linguagem isso? Creio que sim. Vamos lá. Como os indígenas produzem as lendas em joias? Como eles fazem isso? Vocês vão ver lá na matéria. Quais tipos de joias eles produzem? Destaque lá. Coloque o nome, tal, tal, tal. Quais materiais são utilizados para fazer as joias? Destaque sua opinião sobre essa questão, tá? Então é nessa perspectiva aqui, ó. Vem aqui comigo. Então vocês vão ver a matéria, ler. Olha que interessante, chamou a atenção. Lendas viram joias. Que material eles usam? Que relação tem a ver? O que eles produzem? Às vezes um item lá, o que tem a ver com a lenda? Então vocês vão localizar isso, tá? Faz um relatóriozinho, uma lista e manda pra gente dar uma olhada, ok? Vamos lá, continuando. Próxima aula que vocês vão trabalhar, olha aí. Pesquise e descubra se existe poemas, né? Literatura de cordel e músicas que retratam os mitos e lendas. Destaque pelo menos 2. Então aqui, galera, nessa aula, veja bem, essa aula 79, vocês vão, vem aqui comigo, vocês vão destacar, descobrir, pesquisar, descobrir se existe poemas, literatura de cordel e músicas que envolve a questão das lendas e mitos. Olha que legal. Sabe por quê? Vocês vão alinhar essa atividade aqui já para a próxima semana, ao qual o professor vai falar sobre literatura de cordel em Rondônia e a questão da música em Rondônia. Olha que interessante. Já vai fazer esse elo de ligação, ok? Então é nessa perspectiva que vocês vão trabalhar. E as nossas referências. E olha só para vocês, uma ótima atividade e continue assim, ok? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.